Então nós estamos expondo o capítulo 9, as trombetas. Eu acho que o capítulo 9, na minha opinião, é o capítulo mais difícil de Apocalipse. E é um capítulo difícil e tem as suas dificuldades peculiares, mas aquilo que é mais importante no texto, Deus deixa claro. Tá? Aquilo que é mais importante para a vida cristã, Deus deixa claro. Os outros detalhes é para a gente ficar brigando mesmo, assim, discutindo. Mas eu acho que é isso, é aquilo. Mas o mais importante, eu acho isso muito lindo em Deus. Que aquilo que precisa para mudar o caráter do crente, não tem essa história, é mistério. Aquilo que é necessário para a nossa mudança, de forma clara. Os outros detalhes são mistérios não, eu diria que são símbolos que são difíceis, mas nós temos algum caminho para chegar lá. Vamos lá. Então nós vamos estudar versículo 13 em diante. O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeças de leões, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos que estavam na sua boca... pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinham cabeça, e com ela causava dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Vamos lá, meus irmãos. Os selos que a gente estudou, vamos recapitular. O primeiro selo, capítulo 6, é um cavalo branco, que é Jesus, o cavaleiro desse cavalo. Nós já vimos isso. Alguns acham que é o Evangelho, outros acham que é o Anticristo, mas nós vimos que esse cavalo branco e o seu cavaleiro é Jesus, porque ele é fiel testemunha, está no capítulo 19 de Apocalipse. Aí vem um cavalo vermelho, vem o segundo selo, cavalo vermelho, que simboliza guerras em nível global. Tá? Depois vem um cavalo preto, como diz o mineiro, né? A coisa está preta, simboliza o quê? Crise econômica em nível global. Depois vem um cavalo amarelo, aumento da taxa de mortalidade em nível global, por meio de pestes, doenças e da mortandade, que é vários tipos de morte. Isso já tem se cumprido, já podemos considerar como algo que se cumpriu. Depois vem o quinto selo, que é a oração dos santos por causa da morte dos crentes. Isso significa que entre o quarto e o quinto selo, o que aconteceu? O anticristo. Muito bem. Então, o quinto selo, os crentes que morreram, eles estão clamando para que Deus venha se vingar. Aí vem o sexto selo, que é a vingança de Deus. No sexto selo, Deus se vinga fazendo as estrelas caírem do céu, o sol ficar negro como um saco de crina e a lua não dá mais sua claridade. E depois do sexto selo vem o sétimo selo. Só que dentro do sétimo selo tem 7 trombetas. Então a primeira trombeta cai saraivada, cai fogo e queima a terça parte das plantas. A segunda trombeta cai uma montanha pegando fogo dentro do mar.
e mata a terça parte dos animais, causa prejuízo às embarcações. Né? Um tsunami. Depois, uma estrela cai do céu nos rios, na água doce, e prejudica, porque ela é chamada de absinto, de uma coisa amarga. Contamina a água doce, a terça parte da água doce. Depois vem primeiro, segundo, terceiro, quarta trombeta. Fala que caiu do céu uma estrela. Fala que o sol, terça parte do sol, perdeu a sua claridade, se escureceu, né? E da lua e das estrelas. Muito bem. E aí vem a quinta trombeta, que foi aquela luta toda nossa, não é? Quarta-feira passada. A gente não suou para chegar a uma conclusão? Foi uma luta, não é? Uma dificuldade. Oi? Mas a gente saiu vivo. Por enquanto. O que tem em comum nessas trombetas? Coisas caindo do céu. Não é? Montanha pegando fogo, caindo do céu. O que é isso? Não pode ser um vulcão, que o vulcão ele emite no máximo pedregulhos ou pedras grandes, mas uma montanha saindo do vulcão não sai. Estrela caindo do céu. E nós sabemos que estrela não cai do céu, porque a estrela é um amontoado de gases e a estrela mais próxima de nós é quem? O Sol. Mas é uma estrela a partir da perspectiva do olho humano. Ele acha que é uma estrela. Mas o que é então? O meteoro. Até porque a palavra grega para estrela é a palavra aster, ou astero ou aster, que vem de asteroide. E aí nós entendemos que, na verdade, o sexto selo e o sétimo selo é o mesmo. Só que o sexto selo ele é resumido. As estrelas cairão do céu e o sol vai se apagar, a luz do sol. Resumiu. Aí vem o sétimo selo, que é a mesma coisa, só que detalhado. Ele detalha através de 7 trombetas. Né? Fogo vai cair do céu e queimar a terça parte da floresta. Uma montanha pegando fogo cai no mar. Uma estrela cai no rio e contamina o rio. Terça parte do sol se apaga. E depois uma estrela, na quinta trombeta, cai. Uma estrela caída provoca um abismo, um buraco que sai fumaça. Desse buraco e atinge a luz solar, a claridade do sol, e atinge o ar. O que é isso, gente? Um monte de pedra pegando fogo caindo do céu. Que fenômeno é esse? Meteoro. Então, o sexto selo, que é o mesmo sétimo selo, que são a mesma coisa das trombetas, é o quê? Meteoro. Ok? Meteoro, que vai cair na Terra. Muito bem. Pastor, o senhor não está sendo sensacionalista? Ninguém tem tempo para ser sensacionalista aqui, não. Tem que ser bíblico. Até que se você discordar, você me provar o contrário, tem problema pensar diferente. Você tem que provar o contrário. Muito bem. Se não é o meteoro, quando vai se cumprir a profecia de Jesus que as estrelas cairão do céu? Quando? Se aqui não é o meteoro. Muito bem. Chegamos então a quinta trombeta, que é o capítulo 9, que na minha opinião continua falando desse asteroide que vai cair na Terra. Mas por que repete tanto? Não é que repete, é que são focos, são câmeras diferentes, são focos diferentes. Uma câmera está filmando as estrelas caindo no mar, outra está filmando caindo na terra, outra está filmando caindo no rio, outra está filmando caindo na floresta. Vocês estão entendendo? Mas isso é possível? É claro, meus irmãos. Porque se uma rocha que anda pelo espaço, que são os meteoros, atingir a Terra, dependendo do tamanho dela, ela vai virar estilhaços, vários pedaços de rocha, por causa do contato com a atmosfera e da velocidade. Vai pegar fogo, e vai descer pegando fogo. E dependendo do tamanho que cair na parte seca, se for uma rocha grande, vai causar um abismo, um buraco. E desse buraco vai sair uma poeira tamanha que vai tampar a atmosfera por uns dias. Por isso que a quinta trombeta, na minha opinião, não é o diabo, porque tem teólogos que eu respeito muito e tenho muito carinho, mas que eu discordo nesse ponto,
que acha que é a quinta trombeta, que é a estrela caída do céu, que tem a chave do abismo, acha que é o diabo. O diabo não tem chave do abismo nenhum, ele é um preso. Como é que ele vai ter a chave do abismo? Como é que Deus vai dar a chave para um preso? Até porque o diabo, lá no capítulo 20 de Apocalipse, ele vai ser preso por um anjo do abismo. Então, o anjo aqui, o Abaddon, Apolion, Abaddon, a estrela caída da quinta trombeta, do capítulo 9, não é o diabo. E é quem então? É um anjo que Deus escolheu e que está por trás de todo esse evento, para fazer com que esse pedaço de rocha que cai na parte seca, que vai causar esse buraco, fazer com que ela se destine a atingir apenas os seguidores da besta. Meus irmãos, Deus, quando Ele usa a natureza para castigar o homem, dentro do Apocalipse, Ele sempre se utiliza de anjos. O tempo todo os anjos estão trabalhando para Deus, inclusive nas coisas naturais e coisas espirituais. Os anjos. Tá? Então, parece ser um pensamento simplista, não é? Caiu uma rocha no buraco, virou vários estilhaços da rocha pegando fogo, foi até a atmosfera e vai voltar caindo vários pedacinhos, só que vai atingir só os não crentes. Parece assim que eu estou sendo simplista. Mas como que Deus vai fazer para atingir só os não crentes? Porque Deus tem empregados trabalhando para Ele. Primeiro que Ele não precisaria disso, mas Ele tem, são os anjos. Ele pode fazer com que isso atinja só os não crentes. Mas alguns teólogos acham que não é um anjo que está controlando aqui, eles acham que isso não está falando, não tem relação com as outras trombetas, não tem relação com o meteoro. Alguns teólogos acham que aqui está falando do diabo e que os gafanhotos que saem de dentro do abismo não são pedras que vai atingir os ímpios, acham que são demônios. Em nenhum lugar na Bíblia os demônios são usados por Deus para matar os seguidores da besta, só os ímpios, para atingir só os que têm a marca da besta. Pelo contrário, os demônios usam eles para matar os crentes, mas o contrário, Deus usar eles para matar ou para atingir ou para machucar só os ímpios, em nenhum outro lugar na Bíblia isso tem fundamento. E aí nós estamos chegando aí na sexta trombeta. Isso tudo que eu falei agora foi a quinta trombeta, tá? Agora nós vamos para a sexta trombeta. Eu estou bebendo água toda hora porque a Lúcia disse que esse negócio é chique. Aí eu fico bebendo toda hora para sair na câmera. Muito bem, meus irmãos, a sexta trombeta que nós lemos aqui. Vamos lá. Eu vou respirar um pouco. E vou abrir para perguntas agora, se tiver relacionada a tudo isso que eu falei aqui, até agora. Como eu fiz um pequeno resumo, vou abrir 60 segundos para a pergunta. Deu 60 segundos, ninguém perguntou, vou seguir. E se a pergunta não tiver a ver com o assunto que eu falei até aqui, nada feito. Mateus 24 fala sobre isso. Lá em Mateus capítulo 24 é o texto que fala que as estrelas cairão do céu. E aí a grande questão é, se as trombetas não é um meteoro caindo do céu, então quando é que vai acontecer? Aonde em Apocalipse fala dessa queda das estrelas? Ou Jesus, por acaso, foi apenas simbólico? No texto de Apocalipse, a maioria das coisas são simbólicas, mas em Mateus 24, a maioria das coisas não são simbólicas. Mateus 24. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Por que logo em seguida a tribulação daqueles dias? Que tribulação é essa? Os crentes. Os crentes vão sofrer a tribulação. Tem gente que acha que a igreja não passará pela tribulação. É o meu sonho. É a minha vontade, é o meu desejo que a gente não passe pela tribulação. Mas é muito luxo para uns crentes que nem nós, né? Só morrer. Versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua claridade. Meus irmãos, se isso aqui fosse cumprir literalmente, pronto, a humanidade já vai morrer, porque se o sol apagar, vai ter vida na terra? Não vai. As estrelas cairão do firmamento. Se uma estrela cair na terra, o que vai acontecer? Não acontece, porque é impossível. Porque a estrela é muito maior do que a terra.
Do que ele está falando então? Os poderes do céu serão abalados. Vai cair um meteoro que aos olhos de quem estiver olhando vai parecer o quê? Que as estrelas estão caindo do céu. É só você colocar no Google, meteoro caiu na Rússia, e coloca lá imagens. Parece uma estrela caindo. E com fumaça atrás dele. Por isso que os gafanhotos têm como que cabelo de mulher. Porque parece um cabelo de mulher olhando assim rapidamente, obviamente. Não é? É claro que isso não é literal em todos os detalhes. É apenas um tipo que a Bíblia está usando. Marcinho, respondido? Encerrou-se. Vamos voltar para o... Ninguém mais perguntou. Deixaremos para o final. Foi só uma pergunta de cada vez. Vamos lá. As dificuldades de interpretação da sexta trombeta, do capítulo 9 de Apocalipse, versículo 13 a 21. Quais são as dificuldades? Primeiro, os 4 anjos que falam no versículo 14, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Quem são esses 4 anjos? Deixa eu falar para vocês. Quando falo o sexto anjo, é porque cada trombeta tem por trás um anjo que sopra essa trombeta, ok? Então, o sexto anjo é a mesma coisa da sexta trombeta. E Deus fala para ele soltar os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Bom, primeira linha de interpretação. Alguns teólogos acham que esses 4 anjos são 4 demônios. Por que eles acham isso? Porque Deus está mandando soltar. Então, se é para soltar, é porque ele estava preso. Então, quais são os anjos que estão presos? Os demônios. Essa é a lógica dos teólogos que acham que são demônios, esses 4 anjos. Outros acham que são 4 anjos literalmente. Que são 4 anjos bons. Mas, literalmente 4 anjos. São bons, mas são só 4 e ponto final. Tá? Então, alguns acham que são demônios, outros acham que são anjos, literalmente. 4 anjos. E outros acham que são 4 anjos simbólicos. 4 anjos simbolizando as miríades de anjos que agirão nos 4 cantos da terra para vingar a igreja e reunir os eleitos. Quantos anjos vão vir com Jesus na volta de Jesus? A Bíblia fala de miríades. Essa palavra milhares aqui em grego é a mesma palavra que Jesus falou, miríades. Então, e é assim que eu penso. Por que Deus falou 4 anjos? Para indicar a totalidade dos 4 cantos da terra. Quando a Bíblia fala em 4, especialmente Apocalipse, está apontando para 4 cantos da terra. Norte, sul, leste, oeste. 4 cantos da terra. Por isso 4 anjos. Mas não são só 4 anjos. Ele começa falando de 4 para indicar que eles vão trabalhar no globo. Mas não são só 4 anjos. E são quantos então? Ora, é só nós lermos o versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era de quanto? 20.000 vezes 10 milhares. E em grego tem miríades aí. Então, esses 4 anjos é essa cavalaria. Os 4 anjos simboliza essa cavalaria de anjos. Então, são milhares, miríades. E Deus usa esses milhares de anjos para executar o juízo dele contra os ímpios, contra os seguidores da besta. E não só para isso, mas para reunir os eleitos. Jesus não falou que os anjos vai reunir os eleitos de onde? Aonde que Jesus vai reunir? Gente, nós precisamos ler mais a Bíblia e fazer oração se quisermos crescer. Dos 4 cantos. Por isso 4 anjos. Simboliza 4 cantos. Então não acho que são 4 anjos literalmente. São 4 anjos que simbolizam todos os anjos que Deus vai usar. Mas por que só 4? Porque ele quer indicar 4 cantos. E não muito menos demônios. Deus usa os anjos como sistema operacional, né? Não é operacional da coisa. Deus dá ordem aos seus anjos. Não diz no Salmo, darás ordem aos seus anjos a teu respeito?
Pois é, Deus dá ordem. Cuida do Wagner, cuida da Lúcia. Vou vingar a igreja e você vai defender a igreja. E vai mandando os anjos para defender a igreja contra os ímpios. Meus irmãos, uma outra dificuldade que é um problema de interpretação. A cavalaria. Quem é essa cavalaria? Versículo 16, a cavalaria no versículo 16. O número dos exércitos da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Quem são? Vamos lá. Alguns teólogos, que são os mesmos que acham que os gafanhotos eram demônios, também acham que essas cavalarias são os mesmos gafanhotos. Ou seja, essa cavalaria e esses cavalos e cavaleiros são demônios que vão vir matar até essa parte da humanidade. No final dos tempos, eles dizem que o diabo vai ser solto aí de vez para matar os ímpios. Muito bem. Outros acham que trata-se de um fenômeno vindo de um vulcão. Tá? Vindo de um vulcão. Por quê? Veja que cada um dá os seus motivos, né? Alguns acham que são demônios porque está seguindo a linha de que é a continuidade dos gafanhotos. Outros acham que é um vulcão, porque, olha o versículo 18. O que sai desses cavalos? Versículo 18. Por meio destes 3 flagelos, a saber, fogo, fumaça e enxofre, saia da sua boca. O que sai da boca de um vulcão? Fogo, fumaça, enxofre. Aí você diz assim, pronto, matou a charada, é um vulcão. Mas por acaso o vulcão tem cauda? Minha pergunta é, vulcão tem boca de um vulcão, mas tem cauda? Porque se aqui é um vulcão, presta atenção, se aqui é um vulcão, como alguns acham, versículo 19, pois a força dos cavalos estava na sua boca, se esses cavalos são um vulcão, e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes. A cauda de um vulcão parece com a serpente? Não, porque vulcão não tem cauda. Então não pode ser um vulcão. E outra coisa, qual é o vulcão que vai expelir larva e poeira a ponto de matar até essa parte da humanidade? Se a humanidade está morando longe desses vulcões. Existem vilarejos perto de vulcão? Existe. Mas a grande parte da humanidade não está morando lá perto, não. São lugares isolados, justamente por causa do perigo. Era um vulcão? Eram demônios? Eram armas de destruição? Calma lá, vamos ver se isso tem fundamento. Algumas pessoas acham que eram armas que esses cavalos se refere que João visualizou, na verdade, são armas de grande destruição. Vamos ver se tem fundamento. Olha só. Versículo 17. Assim, nesta visão... Peraí, antes disso, cite aí algumas armas de destruição. De guerra. Bomba atômica, o que mais? Tanque de guerra, o que mais? Míssil, o que mais? Submarino, o que mais? Navio. A Lúcia está sabendo, né, da guerra. O que mais? Aviões, os caças. Vamos pegar os caças. Por quê? Você pensa em guerra moderna. Não estou falando nem da Segunda Guerra Mundial, porque o símbolo bélico de armamento da Segunda Guerra Mundial, qual é? Pensa em Segunda Guerra, o que vem na mente? Tanque. E dos nossos dias? Caças. Tanque é brinquedo. São caças. Em segundo lugar, os submarinos. Tá? Vamos pegar o maior símbolo bélico dos nossos dias e ver se encaixa. Versículo 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros... Opa, então, tem um cavalo, mas tem alguém montado em cima, controlando esse cavalo. Então, olha só. O caça de guerra, o avião de guerra, tem alguém dirigindo o caça de guerra? Tem. E antes que você me diga, mas pastor, hoje em dia tem os caças que não são tripulados. Mas são raros, tá bom? Vamos voltar para o texto. Contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto. Jacinto era uma planta, tá, gente? E de enxofre.
A cabeça dos cavalos era como cabeça de leões, ou seja, causam medo e é poderosa. A cabeça dos caças são poderosas? São, porque da cabeça sai o quê? Míssel. Até aí tudo bem. E da sua boca saía fogo, míssel, fumaça e enxofre. Por meio desses 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca, aí os que pensam assim dizem, os mísseis, e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente e tinha cabelos, e com ela causava dano. O versículo 20, aos outros homens, só até aqui. Sai fogo da cauda de um caça? Sai. Sai fumaça? Tem uns caças aí que... Misericórdia. Mas por que... Veja, quem pensa que aqui é um armamento de guerra, defende que uma forma de Deus castigar o anticristo e os ímpios é que ele vai permitir uma guerra em nível global, uma guerra pior do que o cometa, o asteroide que caiu, que a gente já falou. Vai ser algo que vai causar um grande estrago na Terra, matar a terça parte da população, como uma forma de vingar a igreja. Que vingança é essa? Que ele vem matando os crentes também. Como assim? Que vingança é essa? Quer dizer que Deus vai vingar a igreja, Deus vai defender os crentes. Como? Com uma guerra em nível global, uma guerra tremenda, que muitos crentes vão morrer, porque até aqui está falando que vai matar até essa parte dos homens. Que tipo de vingança é essa? Que Deus nos vingue e mata os crentes também. Tá? Então tem gente que acha que está falando de guerra. Cavalos, uma guerra, como é uma forma de Deus vingar a igreja e Deus matar os ímpios. Meus irmãos, quando Jesus ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, essa é uma etapa que antecede, que vem antes do anticristo. Tá? Guerras e rumores de guerra. O cavalo vermelho, já se cumpriu? Já. Pode até se repetir com mais ênfase? Pode ser que aconteça. Mas se cumprir, já se cumpriu. Já houve guerra em nível global? Antes que tu me questione, não sei quem. Diz assim, mas pastor, mas todos os países... Quando fala em nível global, gente, a proporção histórica da participação dos países não significa que teve guerra no fundo do seu quintal. Tá? É na proporção global. Então já aconteceu. Porque quando Jesus diz, ouvireis rumores de guerra, nação contra nação, aí ele diz, mas não vos assusteis, porque ainda não é o fim, é apenas o princípio das dores. Aí depois ele fala, sereis odiados de todas as nações. Então as nações já estarão unidas depois dessas guerras. Unidas e elas vão ter um propósito. Qual é o propósito? Matar a crente. Tá? Não quer participar disso, já pede para Jesus te levar logo. Então, não vai mais ter... Depois que o anticristo vier, Deus não vai mais fazer uma guerra entre eles mesmos. Nação contra nação. O reino do anticristo, meus irmãos, não vai estar dividido entre eles. Um país dirigido pelo anticristo vai atacar um outro país dirigido pelo anticristo. Não. Eles vão estar unidos com um propósito só. Matar a igreja. Ou perseguir a igreja. Tá? Então aqui não está falando de guerra, meus irmãos. Sei que tem gente que fica na agonia, né? Fala logo, pastor, do que está falando? Falta isso para nós aqui da região de São Paulo, paz no coração, né? A gente que mora em São Paulo não tem paz. Vive assim, ó. Precisa ir para o sertão tomar um suco de laranja e descansar a mente. É o vulcão? Não. Arma de destruição? Não. Alguns acham, pode ser, isso aqui talvez possa ser uma tempestade solar ou algum fenômeno que vai atingir o Sol. Porque fogo, fumaça, enxofre. O enxofre, ou algum desses elementos aqui, são elementos que compõem o Sol em sua natureza. Alguns acham que, no fim dos tempos, cada vez mais vai se intensificar prejuízos causados pelo Sol. Tendo o dedo do homem, é claro, mas causados pelo Sol. Vamos lá. Coisas que são causadas pelo Sol, que teve origem com o dedo do homem. Os raios
ultravioleta, quais raios, existe raios gamas, né? O que mais? Atingir a camada de ozônio, a poluição. Algumas pessoas acham que está se referindo. Que tipo de vingança é essa que Deus vai fazer para atingir todo mundo, inclusive a igreja? Ainda não é isso, meus irmãos. Porque o teor aqui, ainda que vai atingir algumas pessoas, mas é como se Deus fizesse assim, vai afunilando. Alguns eventos vai atingir todo mundo, dessa parte, mas vai afunilando até atingir apenas quem? Os ímpios. Como as 10 pragas. Algumas atingiu todo mundo, a geral. Mas depois foi afunilando para atingir apenas quem? Os egípcios. Então vamos lá. Quem é, afinal, esses cavalos, ou quem são esses cavalos e esses cavaleiros? Vou resumir o que eu penso sobre isso e medite em seu coração sobre isso. Os cavalos e os seus cavaleiros são uma visão bélica. Bélica de quê? Guerra. Uma visão bélica, porque o livro de Apocalipse fala dessa guerra entre o dragão e a mulher, que é a igreja. Satanás e a igreja. Entre o anticristo e os crentes, os santos, as fiéis testemunhas. É o tempo todo falando dessa guerra. Só que nós somos os passivos, né? A gente sofre essa guerra. Mas existe uma guerra. Uma visão bélica. Por que eu uso visão bélica? Porque Deus escolheu elementos de guerra, cavalos e cavaleiros. Uma visão bélica resumida da destruição causada pelo 6º selo. O que é o 6º selo? O meteoro. Então vamos lá. O 6º selo e o 7º selo é a mesma coisa? Sim. O 7º selo é o 6º selo, só que mais detalhado através de 7 trombetas. Uma visão bélica resumida da destruição causada pelo 6º selo. As trombetas, o meteoro, sob a ação de anjos, ou seja, com a participação de anjos nesse plano de Deus. Tá? Então é como se Deus estivesse concluindo essa parte dizendo, é como se eu estivesse enviando os meus cavalos e cavaleiros em guerra para defender a igreja. É uma guerra, e Deus envia seus cavalos e seus cavaleiros para defender a igreja, como? Fazendo com que terça parte dos homens morra. Através do quê? Lembra da água doce que foi atingida? Que prejudicou? Lá no... A estrela que Absinto caiu no rio, nos rios, águas doces. A estrela, a montanha que matou terça parte dos peixes, causou estrago nas embarcações. Só para você ter uma noção mínima, quando aqueles que não estavam na aula passada, nós vimos que a quinta trombeta, o anjo, a estrela caída, que causou um abismo, do abismo saiu fumaça, que atingiu, que prejudicou a luz solar e o ar. E isso é comprovado cientificamente, que se um meteoro cair na parte seca da Terra, dependendo do tamanho dele, pode causar um buraco, e do buraco sair estilhaços de pedras com fumaça, e sair uma poeira, que pode durar dias, isso é comprovado. Isso está coerente com o texto que fala que o sol vai se escurecer, etc, etc. E mais uma vez, se você não concorda, então diga o que significa o sol se escurecer, porque a Bíblia fala o tempo todo disso. Joel fala que o sol vai se escurecer. Lá em Atos fala que o sol vai se escurecer. Jesus falou que o sol vai se escurecer. O 6º selo falou que o sol vai se escurecer. A 4ª trombeta falou que o sol vai se escurecer. Será que tudo isso é simbólico? Então, é assim que eu enxergo. Que isso aqui é o ápice. Deus está resumindo tudo o que ele falou do estrago que vai causar esse meteoro. Mas, meus irmãos, em textos difíceis, a gente temos que ser humilde o tempo todo. Em textos difíceis, mais ainda. E dizer, essa é a interpretação que eu considero mais coerente, mas respeita as demais, e é algo que difícil. Né? A maioria dos teólogos, eles admitem que é difícil. Mesmo os que pensam que é demônios, que pensam que é outra coisa, admitem que é difícil. Tá? Vamos seguir aqui. Já vimos as questões difíceis, agora vamos para a interpretação então do texto. Bom, já que como nós vimos o significado geral, vai ficar mais fácil agora adentrarmos alguns detalhes. Aqui no versículo 13, fala sobre o altar de ouro.
Esse altar de ouro, ele tinha chifres em suas pontas. Ele não está falando do altar do holocausto. O altar do holocausto era feito fora da tenda, na parte externa. Ele está falando de outro altar. Esse altar de ouro, ele tinha chifres nas suas pontas, nas suas 4 pontas. E ele ficava no Santo dos Santos. E é onde ficava o incensário. E a fumaça do incenso simbolizava a intercessão, a oração que chegava a Deus. Então, ele está falando, por que ele está falando do altar de ouro do incensário de novo? E por que ele está falando dos 4 ângulos desse altar? Altar, 4 ângulos, incensário, chifre. Vamos tentar descobrir o que significa? 4 significa o que aqui em Apocalipse? 4 cantos da terra. Altar de ouro do incensário. Altar do incenso em Apocalipse simboliza o quê? A oração dos santos. E por que 4? Dos santos nos 4 cantos da terra. Tem base bíblica? É claro que tem, meus irmãos. Porque nós não podemos falar coisas sem base bíblica. Senão o Papai do Céu nos cobrará, certamente. 5º selo. Apocalipse capítulo 6, versículo de número 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar. Que altar é esse? O mesmo altar de ouro, 4 chifres, 4 cantos, incensário. A alma daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. E aí nós já percebemos que os crentes que vão morrer, não é apenas, ele não está falando de uma localidade apenas. Pastor, será que já está se cumprindo os missionários que morrem no Oriente Médio? Não. Parcialmente, mas totalmente não. Porque, segundo o texto que nós vimos lá no capítulo 9 do altar, tem quantas pontas? Simboliza o quê? Então essa oração vai ser a oração dos santos que morreram, vindo dos 4 cantos da terra. Então vai ser uma perseguição global. Quando acontecer a perseguição global, aí se cumpre esse evento. Foi morto por causa do testemunho. Clamaram, versículo 10, clamaram em grande voz dizendo, até quando, Senhor? Então, volte lá para o capítulo 9, versículo 13. O que ele quer dizer com isso? Ele está lembrando os ouvintes, olha, esse evento que Deus vai trazer, que é como se fosse o exército de Deus, os cavalos e a sua cavalaria, para se vingar vingar a igreja contra o anticristo, esse evento é uma resposta de Deus às orações dos santos. Aí como que Deus vai responder à oração dos santos? Matando os crentes com a guerra mundial. Como? Então não está falando de guerra e nem de demônios, está falando de Deus castigando os ímpios. Muito bem, Rio Eufrates. Vamos entender o Rio Eufrates, capítulo 9, versículo 14. Dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos. Antes que alguém pergunte, pastor, se não é demônio, por que Deus mandou soltar? Porque o soltar aqui, meus irmãos, é uma figura de linguagem para dar a impressão de que eram anjos, são anjos de Deus, ordenados por Deus para matar essa terça parte de homens. Só que eles estão preparados. Imagina aí um pitbull que o dono segura. Não é necessariamente que são anjos maus e eles estão presos no inferno. Não. Esse soltar aqui significa que ele estava segurando, porque eles estavam preparados. E o texto fala que eles estavam preparados. Versículo 15. Foram então soltos 4 anjos que se achavam preparados. Então eles foram preparados para isso. Então soltar aqui significa autorização. Deus autorizou. Pode ir e matar dessa parte dos homens. Não é necessariamente de um anjo mau. O Rio Eufrates, Josué 1:4. Alguém lê Josué 1:4 de forma audível. Josué 1:4. Até o grande rio. Fala dos limites territoriais. Até o rio Eufrates. E é ali nesse limite territorial para Israel que aconteciam grandes guerras. Que os inimigos se levantavam contra Israel. Muitas batalhas aconteceram ali. É tanto que o rio Eufrates passou a ser símbolo
de guerra, de território de guerra. E por que ele cita o rio Eufrates? Não tem nada a ver com o rio Eufrates literalmente. É para Deus falar, olha, esse evento que vai acontecer é Deus vindo se vingar em guerra, como uma guerra. Porque para os crentes da época, os judeus convertidos, lembrarem de que Deus muitas vezes naquele território ali, limite, Deus defendeu o povo de Israel muitas vezes em guerras. Então ele está trazendo essa memória, é como se fosse uma guerra isso que vai acontecer. Mas o que diz a Bíblia? O Senhor batalhará por nós. No Antigo Testamento não há eventos em que o anjo de Deus vem e mata os inimigos, e o povo de Israel fala, cadê os inimigos? Então vai ser assim que Deus vai fazer no fim dos tempos. Por isso que o livro de Apocalipse é mais consolo do que um filme de terror. Mais consolo. Ok? Estão em paz? Muito bem. Versículo 17 fala sobre hora, dia e mês. Olha o versículo 17. É o 17, gente, que fala sobre a hora. É o de 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para hora, dia, mês e ano. Por que ele fala de hora, dia, mês e ano? Para falar que cada detalhe desse evento já foi decretado por Deus, pré-ordenado por Deus, e Deus está no controle de cada momento e cada detalhe. Quando acontecer, nós não devemos encarar como um evento aleatório. Quando as estrelas caírem do céu, as pedras pegando fogo caírem do céu, os cientistas vão querer explicar isso apenas como fenômeno natural. E nós sabemos que isso foi determinado por Deus, o dia, a hora. Deus já sabe exatamente a hora que vai acontecer isso. O dia, a hora, o ano. É uma forma simbólica de dizer que Deus controla tudo isso. O jacinto, que é um tipo de planta que tem uma cor forte, na época o fogo e o enxofre, simboliza o quê? Destruição causada por esse evento das trombetas. A cabeça de leão, que vem os cavalos que têm a cabeça parecida com leão, poder de destruição, fala de força, de poder, de prejuízo que vai causar. A cauda, como cauda de serpente, simboliza o quê? Que está no versículo 19. Poder de matar, porque a serpente traz à memória o poder de matar. Muito bem. Os anjos por trás dos eventos que Deus vai usar para castigar especificamente os ímpios. Quando eu falo bélico, eu não estou falando de guerra, literalmente guerra não. Guerra espiritual entre o reino de Deus e o anticristo. Nesse sentido, não é que tanque de guerra não. O que Deus vai usar para castigar os ímpios, para se vingar, não vai ser nada de guerra, vai ser eventos naturais. E Deus precisa de um único evento. Uma pedra que vai cair dentro da terra, que vai se transformar em várias pedras, vai pegar fogo, algumas pedras vai cair na água, tal. E outra grande pedra vai cair no buraco e vai causar uma explosão por causa do impacto, e vai gerar outras pedrinhas que vai atingir só os que não têm o selo de Cristo. Como que isso vai acontecer? Deus tem empregados para mandar. Eu quero que cada pedrinha atinja apenas os que têm o selo da besta. Agora vamos para a parte que mais interessa. Qual é a parte que mais interessa? A aplicação de tudo isso. Versículo 20 a 21 fala sobre a dureza do coração do homem. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Mãos. Em Apocalipse, aonde vai estar a marca da besta? Na testa e na... Então não tem nada a ver com tatuagem, com chip, com sabonete do diabo. Não tem nada a ver com essas bobagens, gente, que sai pela internet. Para com isso. Você acha que o diabo está preocupado com chip? Você acha que o diabo não conhece os dele? Você acha que o diabo não conhece quem não é crente? O diabo vai precisar ver na sua testa ou na testa de alguém se você é crente ou não? Quando o anticristo aparecer, ele só vai perguntar, e aí, você serve a Jesus? Pronto, ele já vai descobrir quem é ou quem não é. Não precisa ver uma marca. Precisa ver uma marca, gente. Ele vai perguntar, você é crente? Você crê em Jesus? Se for um evangélico que só era evangélico de nome, vai dizer assim, não creio não. Então tá bom. Já está marcado. Não vai precisar de um carimbo. Se você é crente, sou, então eu vou te matar. Pode matar, porque eu não vou abandonar Jesus. Precisou de uma marca? Que coisa é essa, gente? Não estou revoltado, tá? Mas não é literal essa marca, não é física. Muito bem, é isso mesmo, temos uma marca.
Quando ele fala aqui das mãos, isso já deixa claro que tipo de marca é essa. Versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por causa dos flagelos, não se arrependeram do quê? Das obras de suas mãos. Então a marca na mão o quê? Obras. Que obras? Que obras? Versículo 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, feitiçarias, prostituição, furto. A marca da besta na mão da pessoa é o quê? É tudo que ela faz de errado, sem temor a Deus. É a vida de pecado dos ímpios. E a marca na testa são os princípios deles, princípios anticristãos. E qual é a marca na vida do crente? Porque, veja, por que todo mundo fala da marca da besta? Por que ninguém discute a marca do cordeiro, não é? Vocês já pegaram para pensar? Toda coisa é a marca da besta, a marca da... Gente, nós também temos uma marca. E ninguém fala se essa marca do crente é o chip. Ninguém fala, tudo é a marca da besta. O pessoal está para fazer um culto à besta, para discutir a marca da besta. Se a marca de Cristo, todo mundo sabe que a marca de Cristo não é literalmente, que Jesus não fica marcando em alguém com... Se a marca do cordeiro não é literal, é simbólica, por que a do anticristo vai ser literal? Dois pesos e duas medidas. Quer dizer, para interpretar uma parte da Bíblia, não, aqui a marca do cordeiro, marca nos crentes, é simbólica, não é visível. Ah, tá. E por que o outro lado vai ser? Qual é a marca do cordeiro? Deuteronômio capítulo 6. Amarás o Senhor teu Deus toda a tua alma e todo o teu coração. Ata esta lei aonde? No teu coração. Falarás dela ao deitar, ao sair, ao levantar. Tá? Como frontal, a lei de Deus como frontal na minha mente, na minha mão. Significa que para onde eu vou, todo mundo sabe que eu sou crente. E aliás, quando o anticristo aparecer, só vai existir crente, só crente mesmo. Vai ser a época que, se existir um crente falso nessa época, deve ser algum distúrbio mental, porque só vai ter coragem de dizer que é crente quem é crente mesmo. Por enquanto a gente está jogando no mesmo time, os crentes e os falsos crentes. Por quê? O judeu achou que essa marca era literalmente. Marca na frontal, o judeu, o escriba. Ele coloca as caixinhas, a lei de Deus aqui, né? Os filactérios, porque eles acham que é literal. De pequenininho. Tá? Então, mas isso aqui mostra também o seguinte, a dureza do coração do homem. Mesmo Deus castigando os ímpios, eles não vão querer se arrepender. Isso mostra que essa história, aquela pergunta medieval, pastor, no inferno alguém vai se arrepender? E se alguém se arrepender, Deus vai salvar? Isso mostra que castigo não traz arrependimento para o coração do homem. Porque aqui vai ser um castigo infernal. E mesmo assim eles não se arrependeram. Então eles vão estar no inferno com ranger de dente de raiva de Deus. Não é de qualquer outra coisa, é de raiva. É de raiva. Exatamente. Até porque, o que eu quero dizer é que naturalmente, sem a ajuda de Deus, o homem não se arrepende. Quando o homem se arrepende é porque Deus derreteu o coração dele, transformou em um coração de carne. Tá? Exatamente. Aí ele fala, eu vou encerrar aqui, que ele fala alguns pecados que nos parece que vão ser pecados que vão estar em mais evidência. Antes disso, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Existe pecadinho e pecadão? Não. Não. Mas existem pecados mais graves que os outros? Sim. Fale isso com segurança. Não temas. E tem base bíblica isso? Sim. Jesus falou para Pilatos. Maior pecado. Pronto, acabou. Se Jesus falou que existe um pecado maior, acabou a conversa. Existe pecado mais grave. Só que todo pecado é grave. Uma mentirinha é grave, a preguiça é grave, fofoca é grave. Tudo é grave diante de Deus e tudo nos torna merecedor do inferno. Só que algumas coisas têm peso maior. Vai me dizer que um homem olhar com intenção impura para uma mulher tem o mesmo peso do homem deitar-se com a mulher? Não tem o mesmo peso. Os dois são graves. Só que um tem um peso maior. As consequências, pastor? Não só as consequências, é gravidade mesmo. Mas vamos lá, meus irmãos. Por que eu estou falando disso? Porque o versículo 21, Apocalipse, algumas partes de Apocalipse destacam alguns pecados. Porque significa que a humanidade vai pecar cada vez mais, mas alguns pecados vão se destacar mais ainda. Versículo 21. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, o assassinato, o homicídio vai aumentar. Por nada. Hoje as pessoas não matam de graça.
Elas não querem só pegar o celular da sua mão, querem ter o prazer de matar. Pega o celular e mata. Rouba a moto e mata. Não é só culpa da impunidade das autoridades. É a maldade mesmo. Não é que o ser humano está se tornando mais mal. Não. É que a graça de Deus que preservava o homem de ser tão mal está se afastando. Lembra que Paulo fala lá em Tessalonicenses? Aquilo que o detém, que detém o quê? A iniquidade. Quando aquilo que o detém se afastar, qual é a única coisa que detém o aumento da iniquidade? A graça de Deus. Mesmo entre os ímpios, sim. Como, pastor? Não sei. Então, assassínios, nem das suas feitiçarias, a magia negra. Hoje, meus irmãos, eu era criança, quando falava em macumba, todo mundo, sai para lá esse negócio de macumba. Hoje, tem os filmes aí, tratando de magia negra, de magia, de mágica, como a coisa mais natural do mundo. Sabe qual é a estratégia do diabo? O seu filho vai achar natural, quando ele crescer. Porque ele ouviu tanto nos filmes, né? A magia branca, magia negra, magia boa, magia ruim, o feiticeiro, não sei o quê. Quando o seu filho crescer, o que ele vai achar? Que feitiçaria? Tranquilo. O que mais? Prostituição, aí envolve tudo. Adultério, sexo antes do casamento, e homossexualismo, os pecados sexuais. Antigamente, para comprar uma revista pornográfica, não é? Era uma coisa assim, porque existia uma lei, não é assim? Hoje, os homens não compram mais revista pornográfica, porque a pornografia anda nas mulheres na rua. Com as roupas que as mulheres usam. Fora a internet, etc, etc. Os furtos, aí vai falando do aumento dos furtos, da falta de a corrupção, etc, né? Aqui você consegue enxergar alguns partidos políticos, né? Eu consigo enxergar aqui todos, praticamente, né? Que eu não tenho a ilusão de achar que existe algum partido puro. Se existiu, já partiu. Muito bem, meus irmãos.